Olá, queridos, Pai do Senhor Jesus, tudo bom? Olha só, é um grande prazer estar aqui com você mais uma vez para compartilhar a palavra de Deus. Estamos dando sequência a uma reflexão que denominamos Lições do Deserto. E nessa oportunidade estamos estudando Abraão, vendo alguns exemplos da vida de Abraão, do que aconteceu com ele, do que ele passou, do que ele viveu e de que maneira podemos aprender com Abraão. Abraão tem muitas lições práticas, diárias, para a nossa vida, da sua vivência, e é isso que eu estou compartilhando com você nesses dias. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelas suas orações, obrigado porque você está compartilhando esse material, essa mensagem, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, pelo canal do YouTube, pela TV Assembleia de Deus, divulgando o canal 8, o canal 38 da nossa Assembleia de Deus, pela Rádio Libertadora 96.3, pelo site da nossa igreja ademossoró.com.br. Muito obrigado a você que nos dá a grande alegria dessa companhia agradável e abençoada que é a sua companhia. Deus te abençoe, eu louvo a Deus pela sua vida. Bom, no dia de hoje eu vou me ater aqui agora a Gênesis capítulo 14. Eu estou chegando naquele momento em que Abraão vai ajudar ao seu sobrinho Ló diante de uma situação de cativeiro que ele se encontrou. Capítulo 14 de Gênesis, eu vou ler aqui, versículo 14, diz assim: ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Essa foi a história emblemática de quando houve uma guerra entre 4 reis e 5 reis. É o início do capítulo 14. E no meio dessa guerra, acabou que Sodoma e Gomorra, as fazendas daquela região, foram invadidas. E por terem sido invadidas, Ló estava lá. Vocês lembram que um pouquinho mais atrás houve uma divisão entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló? Um foi para um lado, outro foi para o outro. E Ló foi exatamente para a região localizada ali em Sodoma e Gomorra. E quando houve a guerra, Ló foi levado como cativo. E chegou ao conhecimento de Abraão. Abraão tomou conhecimento que ele estava preso, que ele estava aprisionado, feito escravo. E nesse momento ele juntou alguns servos seus, o pessoal que trabalhava na casa dele. Abraão fez isso e levou 318 homens para lutar, para livrar Ló do seu cativeiro. Livrar Ló do seu cativeiro. Foi assim que aconteceu. E ele teve sucesso. Ele chegou lá, conseguiu libertar e, graças a Deus, o Ló foi libertado daquela prisão, daquele cativeiro. Qual é a grande lição que eu quero compartilhar com você nesse dia a respeito dessa história, a respeito dessa vivência de Abraão? E a palavra que salta aos meus olhos, que vem ao meu coração, é a palavra solidariedade. A questão de você ser solidário, de você se importar com o que está acontecendo com a outra pessoa. Você se importar com o que está havendo com aquele que está próximo a você. Em especial aqui, ele se importou com alguém que era importante para ele. O irmão dele, chamou de irmão. O irmão dele, que de fato era seu sobrinho, ele foi lá socorrer, ele foi lá ajudar, ele foi lá estender a mão. E aí eu fico me perguntando aqui na minha cabeça, na minha reflexão e compartilhando com você. O quão solidário nós temos sido à necessidade do próximo, daquele que está perto de nós, daquele que convive conosco. Quantos problemas e dificuldades nós conhecemos das pessoas que amamos, das pessoas que convivemos, a começar na sua casa, a começar na sua família, com seus parentes, com seus tios, primos, avós. Gente, quantos avós não são abandonados literalmente pela sua família? Quantas pessoas, primos e tios que você convive, que você tem relacionamento e parentesco, passam por necessidades e por dificuldades as mais diferentes. Não apenas a questão de ordem financeira,
não apenas a questão de dinheiro, não, mas questão emocional, questão espiritual, questão de alimento, questão de apoio, de orientação. São tantas necessidades que estão ao nosso redor. E eu pergunto, o quão solidário nós estamos sendo? Quando a gente chega a um ponto de se tornar insensível à dor e à precisão do outro, o que está acontecendo conosco? O que está se processando dentro do nosso coração quando simplesmente nós agimos de maneira indiferente? As notícias, às vezes, são tão intensas, as notícias ruins são tão volumosas, são tão grandes, são numa proporção tão gigantesca que há uma preocupação sincera da banalização da violência, da irrelevância do outro e de se acostumar com a desgraça, se acostumar com aquilo que é ruim, se acostumar com aquilo que faz mal, com aquilo que destrói. De tanta notícia destrutiva, negativa, que vem até o nosso conhecimento, que vem no nosso dia a dia, às vezes nos tornamos incrédulos, céticos, com o coração endurecido e fechado. E de repente, esse pode ser um vetor, essa pode ser uma questão que está dentro do coração de algumas pessoas que se fecharam para a solidariedade. Que devido a tanta maldade, devido a tantos exemplos ruins, de tanta notícia destrutiva, o seu coração se trancou e não tem mais uma atitude solidária. Eu quero chamar a atenção para você para isso. Será que seu coração se fechou de tal forma que você não acredita mais em nada e em ninguém? Será que você estancou, você se tornou uma represa e deixou de ser um rio? Será que você se trancou de tal forma que construiu barricadas e muralhas e deixou de ser ponte? E deixou de ser um canal de abençoar e ajudar a vida dos outros? O exemplo de Abraão, com seus 318 da sua casa, que foram lá ajudar ao seu sobrinho, que ele considerou como irmão, no momento de dificuldade, no momento de cativeiro, de prisão, no momento de adversidade. Esse exemplo é para mim, é para você. O que você está fazendo? Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Abra a sua visão. Amplie o seu horizonte. Abra a sua perspectiva. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas estão na sua família que você pode ajudar? E você simplesmente diz assim, não tenho nada a ver com isso, é problema dele, é problema dela, e eu não me meto nisso, eu não estou nem aí. E quantas pessoas você podia ajudar? Primeiro orando, primeira coisa, que é extremamente relevante. A oração é extremamente relevante. Você podia começar orando por elas. Quantas pessoas você podia estar trazendo uma palavra de alento, de consolo, de ânimo, de repreensão, de exortação quando necessário? Quantas pessoas você podia estar orientando e ajudando e você não está fazendo isso? Quantas pessoas você poderia estar estendendo a mão, inclusive em questões de ordem de alimentação financeira, e você simplesmente se tranca e se torna egoísta? E se torna alguém olhando para o seu próprio umbigo e não está nem aí para ninguém. A lição de hoje é que Abraão poderia ter dito, gente. Abraão poderia ter feito. Abraão poderia ter se posicionado dizendo, não tenho nada a ver com esse negócio. Ele escolheu ir para Sodoma e Gomorra, não fui eu. Ele decidiu por livre e espontânea vontade ir para Sodoma e Gomorra. Ele que veio causar confusão aqui no meio do meu arraial, da minha tribo, do meu clã. Abraão poderia ter pensado dessa forma. Poderia ter imaginado que Ló estaria vivendo unicamente a sua própria desgraça por ter escolhido o que escolheu. Mas não foi assim que Abraão fez. O exemplo de Abraão é um exemplo de solidariedade, de empatia total, de olhar para alguém que precisa e dizer, o que é que eu posso fazer? Olha que isso aqui é forte. O que é que eu posso fazer? E tomar uma atitude para fazer. Às vezes se mobilizando, às vezes estendendo a mão,
às vezes intercedendo, mas sempre é possível fazer algo por alguém. Está na hora de você se despertar para isso. Está na hora de você sair da sua redoma. Está na hora de você quebrar a bolha em que você se meteu, que lhe cega e tira de você a perspectiva de olhar para a necessidade do outro. Tem muita gente precisando de nós. Você precisa ser solidário. Arregimente a sua casa, arregimente os seus, arregimente, se mobilize e seja solidário. Olhe para a causa daquele que está próximo de você. Olhe para aquele que precisa de sua ajuda. Esse é o sentimento que deve estar dentro do seu coração nesse momento. Eu espero que você tenha entendido a mensagem de hoje. Se mobilize, se desperte, se conscientize em nome de Jesus. A pessoa que está precisando de você está bem pertinho de você. Por isso que chama-se próximo. É por isso que se chama próximo. Ele está bem pertinho de você. Ele está nos seus círculos de convivência. Ele está ao alcance da sua mão. Você consegue alcançá-lo. Talvez você possa imaginar que deveria fazer 10 tantos e por não conseguir fazer 10 tantos, você não faz nenhum tanto. Mas a questão é essa. Não é se é 10 tantos ou um tanto. A questão é o que está ao seu alcance para fazer. O que é que você consegue fazer? Faça-o. Não se esquive, não se desculpe, não se justifique, não encontre a desculpa perfeita, a pílula dourada que lhe permite se isentar de qualquer tipo de mobilização, empatia e solidariedade. As pessoas precisam de cada um de nós. Nós precisamos de cada uma delas. Nós somos uma sociedade, vivemos em comunidade, precisamos um dos outros. Pense sobre isso no dia de hoje, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, em Tua presença me coloco nesta hora, te pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto para ajudar, que assim como Abraão teve a sensibilidade e teve a atitude correta de ajudar o seu sobrinho Ló, nós tenhamos também a mesma empatia e sermos solidários com aquele que precisa. Nos dá força, nos dá ânimo, nos dá coragem e disposição para fazer dessa maneira. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um dia maravilhoso para você. Que a paz de Cristo esteja sobre o teu coração. Até o próximo encontro. Vamos continuar seguindo a nossa jornada. E olha para o teu redor. Tem alguém precisando de você hoje. Ajude. Deus te abençoe.